mas sim a sua dor. Nós podemos e queremos te ajudar. Depressão tem cura, sim, e nós podemos provar isso através das histórias que nós temos mostrado aqui nessa programação. Hoje, você vai conhecer a história da Luciana, que está aqui conosco, né, Luciana? Bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Bom dia, pastor. Você é uma pessoa que sabe bem o que é sofrer, porque você sofreu muito. Muitos anos. Como é que era essa vida de sofrimento que você levava? Então, já começou desde da minha infância, né? Que eu já cresci uma criança me sentindo rejeitada, primeiramente pelo meu pai, depois pela minha mãe. A minha mãe nos criou muito afastada. Eu fui mais cuidada pela minha avó, pelas minhas tias. Então, eu cresci assim, num ambiente de muita confusão, fui crescendo uma menina insegura, uma menina que tinha medo de tudo. Então, só que eu não tinha noção do que era depressão, né? Ninguém falava, né, de ansiedade, depressão. Então, conforme foi passando o tempo, devido a essa falta que eu tive na minha infância de um pai, eu fui começando a me relacionar com homens, né? E tive minha primeira filha com 17 anos, muito nova. Depois de 3 anos eu tive outra. Conclusão, eu tive 3 filhas. E eu não entendia o porquê, eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém, ficar com ninguém. Porque eu ficava buscando aquela falta que tinha em mim, aquele vazio, eu ficava tentando preencher nas pessoas. Ficava tentando preencher em homens, em amizades, em baladas. Comecei a beber, conheci o vício da bebida. E nada disso me satisfazia. Foi passando os anos, eu comecei a trabalhava, cuidava das minhas filhas, e sempre aquele sofrimento, aquela vida que meu Deus, eu converso com as pessoas, eu não consigo esse sofrimento, eu não consigo aliviar essa dor, esse vazio. Aí fui em diversos lugares, Era uma vida vazia. Era uma vida vazia. E esse vazio você buscava preencher com coisas e pessoas. Isso, exatamente. A ponto, às vezes, de eu estar nos lugares e olhava para um lado, olhava para o outro. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com isso daqui. Às vezes eu estava cercada de muita gente, muitas pessoas, mas estava sozinha. E quando eu tentava falar, aquilo que eu expressava, as pessoas não me entendiam. E eu não conseguia expor aquela dor que eu tinha, aquela dor que hoje que eu sei que é a dor da alma, aquele vazio, aquela... E o tempo foi passando, a situação foi piorando. Aí o pior foram esses últimos 5 anos, na verdade, né? De 3 anos para cá, que eu me envolvi num relacionamento com um rapaz casado. E no começo, como eu sempre estava achando que eu estava buscando atrás de diversão, atrás de... Nunca encontrava, né? Eu achava que tudo aquilo ali era... Eu ia achar uma diversão, mas eu não conseguia. Então, me envolvi com esse homem, que era um amigo de infância. E no começo eu achava normal. E fui me envolvendo. E a gente foi criando aquele vínculo. Só que, com o tempo passou, eu achava que eu estava gostando dele, que era amor, né? Achava que era isso. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ter ciúmes dele, ele ter ciúmes de mim, muita cobrança de ambas as partes. E aconteceu, foi passando os anos, pastor, aquele sofrimento, eu fui buscar eu conversava com as pessoas, né? Por que você não busca uma terapia, não faz uma terapia para ver se você consegue? Porque eu sabia que eu estava fazendo errado. Porque desde então eu tinha aquela consciência comigo, aquilo comigo. Não, mas isso está errado. Ele tem a esposa dele. Eu sempre tive isso comigo, só que eu não estava tendo força. O tempo foi passando, eu não estava tendo força para sair daquela situação. E eu falava para ele que eu queria sair. Aí tentei arrumar outra pessoa.
E ele não deixava, ele me perseguia, ele fazia de tudo. Ele ia atrás da pessoa e eu não conseguia. Era uma bagunça a Era uma sua vida. bagunça. Aí eu fui atrás de uma terapeuta. Comecei a fazer terapia e ela começou a falar: não, mas você não pode deixar ficar dentro de casa. Você tem que sair mesmo. Você tem que ir para os bares mesmo. Você tem que ter amizades. Eu falei: mas sim. Só que tudo isso eu já busquei. Não adianta, não resolve. Aí ela falou: não, mas você tem que fazer isso. Você não pode se trancar em casa. Aí, Porque conclusão. você tinha um problema de ficar trancada dentro de casa? Sim, porque devido a esse relacionamento, eu já estava me isolando de todo mundo. Até porque, por conta dele, porque ele não queria, ele também tinha ciúmes de mim, então ele não queria que eu saísse. Ele clonava meu telefone, era uma coisa assim, que hoje, quando eu lembro, pastor, é uma coisa é uma coisa diabólica. Pra dizer a Diabólica verdade. mesmo. Diabólica, Por isso que tem diabólica. muita gente que sofre, né? Porque elas vivem numa situação que elas sabem que é errado, elas entram num relacionamento errado, elas fazem escolhas erradas, mas elas querem ficar ali porque aquilo ali preenche um pouco aquele vazio dela. Preenche um pouco. Momentaneamente. Aparentemente, momentaneamente preenche, como a senhora mesmo falou. Só que não resolve. Porque quando acaba, quando vão embora, quando cada um vai para o seu lugar, o vazio volta, a tristeza volta. Será que não é essa a sua situação? Você está aí, igual hoje, o tema dessa madrugada é esse daí, a solidão. Você tem um amante, você tem uma amante, você tem famílias, há quem tenha 2, 3 famílias, hoje em dia a gente vê por aí, né? Há quem viva literalmente com uma máscara. Uma máscara. Aparentemente você está bem. Quem olha para você não imagina o que você tem enfrentado, o que você tem escondido aí dentro de você. Mas você está sofrendo. E não é essa a situação que você quer viver. Quem sabe você é uma garota de programa, você vem trabalhando aí às noites, mas não é essa a vida que você quer. Isso dói dentro de você, a sua alma grita de dor. Quem sabe você está me vendo aí agora e você é um viciado em drogas. Você tenta largar o vício, mas você não consegue, porque o vício momentaneamente te preenche, te deixa de boa, muito doido, né? Só que quando passa o efeito, quem é você? Como você está se sentindo agora, nessa madrugada? Se você está mal, se você está aí e você não quer mais continuar nessa condição, o telefone para você ligar agora é esse aí, ó, 11 3573 3662. Eu vou colocar o número para você ver bem grande na sua tela aí, para você não falar assim: eu não sabia que número era esse. Não, você agora sabe, tá aí diante dos seus olhos. E tudo que você precisa agora é ligar 11 3573 3662, ou então você pode salvar aí e enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, porque há uma equipe agora pronta para lhe responder, pronta para lhe ajudar, independentemente da sua situação. Se você quiser a nossa ajuda, nós vamos ajudar você, porque a gente não julgou você, né, Luciana? Não, Quando senhor. você chegou aqui, você chegou quebrada, destruída, arrasada. Totalmente. Alguém te julgou, te criticou pela situação que você vivia? Não, senhor. Não, senhor. Como é que você foi recebida aqui? O que te trouxe aqui? Então, aí depois que eu fiz a terapia, eu passei a tomar remédios, né? Ah, Passei a tomar remédio antidepressivo, remédio de ansiedade. Só que eu cheguei num ponto, pastor, que eu misturava. Durante o dia eu tomava os remédios e à noite eu bebia. E eu bebia muito. Aí eu juntava com eu e ele, a gente bebia muito, de sentar assim, tomar várias cervejas, várias, muita, muita. E aquilo, em vez de eu achava que ia me aliviar a minha dor, fazia mais sofrimento, causava brigas, ao ponto de eu falar: meu Deus, não tem mais jeito, eu quero morrer. E de eu pensar: ou vai ser eu, ou vai ser ele. Ele tinha armas, né, que ele é um policial, e ao ponto de eu falar: não, vai ser hoje. Essa noite eu vou pegar a arma dele, ou eu mato ele, ou eu vou acabar com esse sofrimento. Porque até então, pastor, nesses anos de sofrimento, eu tive 2 câncer, né, de mama.
esses anos todos. E nesse período do câncer, eu lutava muito pelas minhas filhas. Eu falava, eu quero viver pelas minhas filhas. Só que agora, nesses últimos anos, o negócio ficou... Eu fiquei tão cega espiritualmente, eu fiquei tão... igual eu falei para o senhor, foi uma coisa tão diabólica que eu já nem pensava mais em ninguém. Para mim, eu não tinha mais ninguém. Eu estava tão sozinha, o mundo para mim, eu olhava, eu não via beleza em nada. Eu dormia, eu acordava de manhã, eu já acordava, pastor, que droga de vida, que, sabe, só reclamando, tudo para mim estava ruim, sabe? Eu fui morar na casa com a minha filha passou a dormir às noites no trabalho dela, porque ela falava, mãe, você está doente, você está me deixando doente, eu não estou aguentando mais estar perto da senhora, não estou aguentando, me desculpa, eu te amo, eu quero te ajudar, mas você precisa se ajudar, porque você está doente, você está me causando, você está me deixando mal também. Quer dizer, o câncer que você tinha, você teve forças para lutar e vencer e não Isso, quis se entregar, mas a depressão te derrubou. me derrubou. A depressão fez você pensar em morrer. Olha como essa doença é diabólica. Você está vendo o que ela está falando? Ela teve 2 cânceres, ela venceu, ela lutou para vencer o câncer e não se entregou. Mas quando veio a depressão, aí ela queria morrer. Aí ela queria acabar com a vida. Se você está também assim, meu amigo, minha amiga, esse programa é para você. Você que está aí, você tem uma doença na alma. A sua doença é na alma. Você não aguenta mais viver. A dor que você sente é na alma. E olha, você faz tratamentos psicológicos, você toma remédios, você passa no terapeuta, você passa no psicólogo, você até já trocou de médico. Você vem fazendo de tudo e não consegue resolver esse problema da sua alma. Você vai ser ajudado aqui. Aqui você vai ser ajudado, porque você foi ajudada, né? Foi ajudada, Conta aí, pastor. como é que foi aí depois você que foi morar com a sua filha? Conta essa parte aí, que é interessante, as pessoas têm que saber. Sim, senhor. Então, eu estava com a minha filha, e ela... Porque assim, a minha filha, ela, graças a Deus, ela é uma bênção na minha vida, assim, né? E ela falou para mim, mãe, eu tentei te ajudar, eu estou tentando te ajudar, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, você tá me deixando doente. Aí o que que ela fez? Ela passou a passar as noites no trabalho, dormir, e já me deixava sozinha, porque ela não estava aguentando, aquilo já estava atrapalhando ela, passando para ela. E eu bebia, igual eu falei para o senhor, tomava remédio, eu bebia para ver se eu, sabe, tinha um alívio, uma alegria. Mas eu cheguei a um ponto que ninguém mais me suportava, porque eu estava numa rodinha, muitas das vezes, de amizades, bebendo, e eu não conseguia mais aguentar, porque eu estava aqui, vamos supor, eu estou aqui do lado do senhor, e as lágrimas desciam, ali num ambiente aparentemente de alegria, todos rindo, e eu estava chorando. E aí as pessoas falavam, não vou mais te chamar não, porque você vem ficar com a gente, em vez de você se divertir, você chora. Aí eu comecei a virar um motivo de chacota, assim, né? As pessoas, né, ficavam falando sobre isso. Não vou te chamar mais para se... A gente te chama para se divertir e você quer ficar chorando. Aí, conclusão, pastor, o tempo foi passando. Aí, quando foi o ano passado, que eu já estava eu já não estava mais suportando mais. Só eu e Deus no meu quarto, sabe? Aquelas noites, eu já não dormia mais. Eu tinha muita crise de ansiedade, muita falta de ar, sabe? Eu falava, aí eu comecei, eu e Deus ali, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu sei que talvez eu não tenha mais chance para mim. Eu já procurei vários lugares, eu já procurei outras portas, mas nada preenche esse vazio, eu não estou aguentando mais. O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim, me dá uma oportunidade, me ajuda, me mostra um caminho. Me mostra o caminho, porque eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando. Eu acho que eu nasci para sofrer. Eu nasci, porque não é possível a vida toda vivendo desse jeito, dessa forma. Só fez essa oração para Deus. Eu sempre, porque praticamente às noites eu não dormia, e era noites e noites ali chorando, sabe? Só eu ali. E aí eu comecei, aí eu falei com Deus.
E o que acontece? Devido eu beber muito, eu já ia outras vezes na Igreja Universal, só que eu falava, hoje é domingo, eu não vou. Às vezes eu ia em dia de ceia, eu não vou participar da ceia, eu não vou, eu não quero obedecer a palavra, eu não quero fazer do jeito que estão me orientando, porque no sábado que vem eu quero beber, na semana eu quero beber. Sabe, eu tinha isso comigo. Aí isso foi alguns dias, eu fui indo para a igreja com esse pensamento. Tudo muito aquela emoção, né? Eu me emocionava, cantava, orava, só que eu não dava ouvidos ao que era pregado, àquela palavra. E preferia continuar no erro. O senhor falou uma coisa sobre escolhas, né? Sobre as nossas escolhas. Porque tudo que eu passei não foi culpa de ninguém. Não foi culpa da minha mãe, não foi culpa de Deus, que lá atrás muitas das vezes eu culpei ele. Não foi culpa de ninguém. Foi culpa das minhas próprias escolhas, que eu fiz escolhas erradas. Inclusive, desse relacionamento, de eu estar... Depois de eu estar com 39 anos, eu me envolver com um homem casado. Eu sabia que eu estava fazendo errado, mas eu escolhi, sabe? Então, eu comecei a passar por todo esse sofrimento, e quando eu me vi na situação, pastor, eu nunca assim me envolvi com drogas, mas é como se fosse um vício. Eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia. E aí, passando o tempo, eu indo para a igreja, e eu continuando o relacionamento, continuando bebendo. Só que aí eu arrumei outras duas pessoas depois, né, achando que eu ia tentar esquecer ele com essas pessoas. Aí não consegui, o tempo passou, eu não consegui. Aí eu peguei e falei para ele assim, bem sério, falei, olha, eu arrumei outra pessoa para tirar você da minha vida, para me esquecer, para fazer eu te esquecer, mas eu não consegui. Mas Deus vai tirar você da minha vida. Você pode escrever esse dia, Deus vai. O que eu estou te falando, Deus vai fazer. Deus vai arrancar isso. Aí, teve um dia, eu cheguei na igreja, que eu já não aguentava mais. Falei, não, meu Deus, para mim chega, para mim chega. Aí cheguei na Igreja Universal numa quarta-feira, uma noite de quarta-feira, que eu sabia que era a busca do Espírito Santo. E aí ali eu cheguei arrasada, chorando, sabe? Ali corri para o altar para falar com o pastor, para falar com alguém. E ali o pastor veio, me atendeu com toda a calma, me orientou, chamou um casal de obreiros, né, que me ajudaram muito, muito. A obreira Ana Paula e o obreiro Adriano me ajudaram muito. Me acompanharam, ainda me acompanham até hoje. E dali, pastor, daquela quarta-feira eu falei, não, eu tenho que dar um basta nisso. Porque ou é isso, ou eu morro para esse mundo, ou eu vou morrer, eu vou... E aí comecei, como eu já estava indo para a igreja, falei, ou eu vou morrer para esse mundo, ou eu vou morrer e ir para o inferno. E aí fui dando ouvido à palavra, fui me aprofundando mais. Aquilo que eu só ia na igreja, aí da porta para fora, fazia tudo errado. Pastor, foi coisa de 3 dias, 3 dias. Eu já bloqueei ele, primeiro eu tive uma conversa com ele, falei, né, ó, chega, eu tô colocando um ponto final, dessa vez é para valer. Como eu te falei, eu não tô com ninguém, não é por ninguém, mas é porque eu quero viver, eu quero fazer as coisas certas dessa vez. Esse dia você decidiu viver o que era certo. Eu decidi. Aí eu falei com ele, e eu falei, aí ele pegou, ainda tentou, né, não, mas eu quero ser pelo menos seu amigo. Eu falei, não, eu tô cortando mal pela raiz de tudo. Aí, pastor, lá, parei, não conversei mais com ele, bloqueei ele de tudo, me afastei de tudo. Daquelas amizades que... Até isso, pastor, eu era uma pessoa tão só, tão carente, que eu ficava atrás das pessoas. Eu precisava, sabe, buscar atenção. Porque eu achava que aquele vazio, as amizades, ou ele, no caso, iria preencher, mas ninguém conseguiu. E o Ninguém. Espírito Santo preencheu. Aí, eu fui nesses 3 dias contados, 2, 3 dias contados. Eu falei, parei com tudo.
Falei, não quero mais beber, não quero mais bebida, não quero mais saber de nada. Não quero mais... saía muito, ia para barzinhos, vivia em pagode. Aí é um ponto importante que eu acredito que tem muita gente que assiste e passa por isso. Eu ia para os pagodes da vida, para os sambas, e ali me alegrava aparentemente, dava risada. Quando eu saía dali para fora, que eu ia, entrava no meu quarto, era só tristeza. Só tristeza. Aqui, eu só vivia era máscara, pastor. Era um sorriso, sabe, falso. Que eu não conseguia, que não tinha alegria. Hoje, como é que você está? Hoje, pastor, aquilo que eu buscava, eu tenho paz. Num dia que eu decidi largar tudo, aí eu me decidi me batizar. Aí procurei o pastor, foi na quarta-feira. Na quarta-feira próxima eu me batizei. Aí já passei a ir mais vezes. Eu ia só de domingo, passei a ir nas quarta, na sexta-feira. Passei em todos os dias, praticamente, né? E aí eu comecei a pesquisar coisas assim, aplicativo da igreja, ouvi o Bispo Macedo. Só começou a praticar aquilo que até Isso. então só não praticava. Aquilo fez bem à sua alma? Como é que você está vivendo hoje? Ainda tem tristeza? Ainda tem que tomar um negocinho para poder ficar bem? Não, senhor. Hoje, eu falo com Deus todo momento. Eu estou dirigindo, eu estou de joelho, eu estou a todo momento. Porque antes, pastor, eu achava que eu não era digna. Eu falava assim, não, mas se eu falar com Deus, Deus não vai ouvir. Eu estou toda no erro, toda cheia de coisas, sabe? Eu não me sentia digna e muitas das vezes eu não falava com Deus. Hoje não, eu tenho uma liberdade de falar com Deus. Eu chego na minha casa, eu ajoelho, eu oro na janela, faço como Daniel, eu leio a palavra, eu tenho prazer. Antes eu não pegava nem numa Bíblia, nem pegava na Bíblia, sabe? Então, hoje, eu só tenho a agradecer, porque eu creio, eu vejo dessa forma que Deus ele chegou no momento certo, naquele dia no meu quarto, quando ele sabia que para mim não tinha mais jeito, não tinha mais remédios, sabe, que eu tomasse, não tinha mais bebida. Ele sabia que dali eu ia partir para que eu ia tentar alguma coisa. E ele te pior. salvou, né? E ele me salvou a Quer dizer, tempo. você aceitou essa ajuda, você aceitou essa mão estendida que Deus fez para você e mudou a sua vida. Sim, Pagou senhor. quanto aqui? Alguém te cobrou alguma Não, coisa? senhor, não paguei nada, não paguei nada, Hoje você está senhor. bem, dorme em paz, está tranquilo. Não tem mais aquele vazio, não precisa mais tomar remédio? Não preciso mais tomar remédio. Pastor, até um remédio de gripe, de dor de cabeça, dores de cabeça eu tinha constante. Tinha muita dor de cabeça constante. Pastor, eu era uma pessoa perturbada, muito perturbada. Eu não dormia de jeito nenhum. Era muita perturbação. Eu vivia de xingar as pessoas, Hoje, se eu estou dirigindo, esses dias eu fechei uma pessoa, não sei, sabe, me xingou lá, vai com Deus, sabe? Eu tenho uma paz hoje, uma paz que Que é paz. é a paz que eu nunca, em lugar nenhum, e eu não sinto Não é falta. uma paz passageira, né? É uma paz que E é o a mais paz. importante, pastor, que eu não sinto falta de ninguém assim, sabe? De ninguém. Hoje está curada. Hoje eu estou curada, graças a Deus. A senhora faz parte dessa grande nuvem de testemunho que nós temos mostrado, que comprova que a depressão tem cura. Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar. E a Luciana é a prova disso. Nós mostramos aqui para você que tem jeito. Veja que cada um tem a sua história, né? Há quem esteve aqui com depressão por conta de um luto, outro por conta de um relacionamento, outros que já nasceram assim, mas hoje ela está aqui bem. O gatilho dela para a depressão foram vários, né? E hoje ela está curada. Então, para ela teve jeito, vai ter para você também. Preste atenção no que o Senhor Jesus diz para você que está aí nos assistindo nessa madrugada, que foi o que ela atendeu. Quando ela entendeu que se ela chegasse até o Senhor Jesus, a vida dela ia mudar, então mudou.
E é o que você tem que fazer. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, a, a Luciana que está aqui, ela vivia cansada e oprimida. Cansada, oprimida e sofrida, e muito mais do que isso. E Jesus curou a vida dela, restaurou a alma dela. Se teve jeito para ela, tem jeito para você também. Eu tenho aqui um comentário de pessoas que dizem assim, ó, olha o que as pessoas buscam. Enquanto não tomo coragem para falar com o psiquiatra, eu fico conversando com o ChatGPT. Inclusive, ele me indicou esse contato aí. Deus usou até o, Deus usou até o ChatGPT para mandar mensagem para a gente aqui. Ó. Então, é Deus te alcançando, meu amigo. Você está nos assistindo aí. Poxa, você quer mais prova de que Deus te escolheu? Deus quer mudar a sua vida. Faz o que a Luciana fez. Vai até o altar. Nesse domingo, esteja conosco. Você vai entender que o reino de Deus vai fazer parte da sua vida. Aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30, 18 horas, na Universal mais próxima de você, lá em Itaquera, onde a Luciana frequenta, você vai estar junto com ela. Qualquer lugar do mundo onde tem uma igreja universal, vai lá, porque você vai conhecer essa paz que hoje ela tem. Luciana, eu agradeço a sua participação. Deus abençoe você, sua